Principais destaques do nosso Vale Esportes, que já começou com o timaço na Vale FM. O programa Vale Esportes, que tem oferecimento nos produtos Ambev. É daqui, feitos com amor no Cariri. Também estamos ao vivo nos nossos canais no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e o canal Timaço da Vale FM, para você acompanhar, inclusive, com as imagens aqui dos estúdios da Vale FM nos nossos canais no YouTube. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Vale Esportes é futebol de primeira. Neste domingo, você pode realizar o seu sonho de colocar 25 mil reais no bolso e uma Honda Bros na garagem. O Cariri da Sorte traz pra você no quarto sorteio uma Honda Bros 160 mais 25 mil reais. É uma Honda Bros 0 km mais 25 mil. É demais! Ainda tem 3 mil reais no primeiro e segundo sorteio e uma moto elétrica no terceiro sorteio e 10 mil reais no Giro da Sorte, 20 prêmios e 500 reais. E o título é apenas 5 reais. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Aprendemos desde cedo que o trabalho e a fé sempre caminham juntos. Assim, nasceu o vilarejo, que anos depois tornou-se cidade. Assim, nasceu a nossa força, a nossa vontade de vencer. Somos mais que uma cidade. Somos aqueles que cuidam, incentivam, investem e nunca param de acreditar na nossa gente. Somos Juazeiro, a terra de Padre Cícero e de tantos outros nomes que há 112 anos não param de nos orgulhar. Parabéns, Juazeiro do Norte! O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Teu Alto Poço Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Poço Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Poço Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas Ambev. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975.
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite para você ligado no programa Vale Esportes, começando a partir de agora o programa desta terça-feira, mandando aqui um abraço muito especial para os amigos que nos acompanham na cidade do Crato, querida cidade do Crato, cidade importante aqui da nossa região, e a gente agradece demais pela audiência. Aqui conosco nesta terça-feira, ele, o grande JF, o gigante jaguaribano. Boa noite, João Filho! Tudo bem, Marco? Um abraço pra você, boa noite pra você que nos acompanha pelo Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Mas eu quero fazer uma reclamação. Faça. Por que é que tem vinheta pra mim e você não bota a sua vinheta aí? Precisa mesmo? Precisa? Uhum. Vamos começar tudo de novo. Vamos bota a lá, vinheta eu vou agora. voltar primeiro com a sua e depois o senhor me anuncia. Tá bom, vamos lá. Vá. Marco Valério. Boa noite pra você ligado no Timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes, e aqui ao nosso lado... Queria que ele fizesse como ele faz com o Delton. Bye, by side. Vale Esportes com o Timaço da Vale FM. Meu filho, bora JF. Aê, rapaz, e um abraço pro Bibi, que tava hoje aqui na rádio. Bibi é o novo porteiro da rádio. Pois é. É o porteiro da manhã. Mas... É o porteiro... Ficou só até hoje. Ah, foi? Ah. E foi, a situação lá foi... Mas, homem, foi pelo amor de resolvida. Deus, homem, quero fazer esse protesto. Tava gostando tanto de Bibi aí como porteiro, que já deram a rasteira em Bibi. A equipe tá ali finalizando. Um abraço pro Bibi. Tá vendo aí, Bibi? Gostei não disso não. Boa noite pra você, Marco, pessoal que nos acompanha pelo Vale Esportes. Estamos aqui, nosso segundo programa da semana, com muitas informações do nosso futebol. Vamos em frente, JF, para parabenizar aqui a colega da casa, Marleide Duarte. Aniversário de bebê. Aniversariante de hoje. Bebê. Professor Antônio Figueiredo, que é irmão, inclusive, do Josafá Figueiredo. Parabéns, professor Antônio. Muitas felicidades. E parabéns ao colega radialista Arnaldo Araújo. Grande Arnaldão. Grande, gente boa, né, rapaz? O Arnaldo é gente boa demais. É um gentleman, o homem é educado demais. Boa, rapaz. Parabéns ao Arnaldo. Que Deus abençoe com muita saúde. Professor Antônio também. Nossa querida Marleide, que Deus abençoe. E a data se multiplique por anos e anos. Parabéns aos aniversariantes de hoje. Seu aniversário é quando, João Filho? Rapaz, já passou, rapaz. Já passou. Sim, agora, mas vai ter outro, né? Vai ter outro. Você não vai morrer daqui pra lá? Se Deus assim vai ter outro. Se Deus permitir, no meio do ano que vem, estarei completando 40 anos. 40 anos, rapaz? 4.0? 4.0. É você e o capital inicial, né? Sou eu e o capital inicial. 4.0. A diferença é que o capital inicial vem esse ano, dia 13 de outubro, lá no Verdes Vales Praia Parque. Tá certo. E vai todo mundo. Eu vou, você vai, todo mundo vai. E quando é o aniversário de Aloísio Vilar? Eu sei que tá bem pertinho. E é? Eu tô sabendo que tá bem pertinho. A produção da festa já está em andamento. Eu tenho certeza que ele vai convidar a todos nós. Se for aquele pique que ele mostrou na Expocrato, não vai ser uma festa muito prolongada, não. Vou aqui plagiar o nosso saudoso Miranda. Será um maior derrame de uísque da história da cidade do Crato. Dependendo de Aloísio Vilar, com aquela disposição toda pra festa. Aloísio, eu tô tentando lhe ajudar, mas não estão deixando aqui, viu? Aloísio, diga aí quando é seu aniversário pra ver se JF compra um presente pra você. Boa noite, Aloísio. Boa noite, Marco Valério. Boa noite, JF. Tudo Boa bem, noite Aloísio? também pra você, ouvinte, que sintoniza a Vale FM. Tudo bem, graças a Deus. Meu aniversário é dia 28 de setembro, tá bom? Vendo? Ah, Tá 28 de setembro. Tá perto.
Deixa eu ver qual é o dia da semana que cai, viu? Ver se vai ter churrasco nesse dia. Acho. 28 de setembro é uma quinta-feira. Olha aí. Eita, nesse dia não vai ter Vale Esportes, não. Faz o prolongado. Quinta, sexta, sábado, só vai terminar no domingo. Vixe, pronto. Vamos alugar uma chácara, Ele tem esse pique mesmo aí, viu? Ele tem esse pique. Naquele pique. As comemorações começam na quinta, só vai terminar só Deus sabe quando. É mesmo. Na segunda. E aí, grande Aloísio? Bora lá, né? Falar da equipe do Icasa nesta terça-feira. As informações do Verdão do Cariri, que segue se preparando para o último confronto da primeira fase da Taça Fares Lopes, que será contra o Ferroviário na próxima quarta-feira. Lembrando que a data ainda não está confirmada pela Federação Cearense de Futebol, mas deve realmente ser na próxima quarta-feira esse jogo do Icasa contra o Ferroviário. E hoje à tarde, o técnico Flávio Araújo voltou a trabalhar com seus comandados aqui no CT Praxedão, um trabalho um pouco mais leve, trabalho de finalização, sem as presenças do volante Douglas Bomba, que teve um incômodo na coxa, e do zagueiro Arlan, que voltou a sentir a sua lesão no sartório, que faz parte aí da coxa, né, do músculo da coxa. O Arlan acabou ficando de fora da estreia do Icasa na Fares Lopes por conta dessa lesão e volta a sentir ela logo após o segundo compromisso do Icasa, que foi contra o Atlético Cearense dentro da Taça Fares Lopes. O lateral Felipe Pernambuco já está em fase de recuperação da sua lesão muscular, já retornando aos trabalhos com bola e não deve preocupar para o próximo confronto diante do Ferroviário. E o atacante Tarcísio e o lateral direito Rony já trabalham também com o elenco, mas claro, ainda naquela fase de transição. Não dá para dizer que esses jogadores estarão à disposição do Flávio para esse jogo contra o Ferroviário, né? Eles estão aí há 8 meses parados, né? Depois de uma cirurgia delicada no joelho, então a gente não pode colocá-los aí como opção para o técnico Flávio Araújo. De toda forma, eles já trabalham com bola aqui no CT Praxedão, que já é uma boa novidade aí para os torcedores da equipe icasiana, porque caso a equipe passe de fase, eles poderão lá na frente ser sim uma opção, mas claro, isso vai depender do Flávio Araújo e do departamento médico da equipe icasiana. Mas JF e Marco, a gente muda aqui de assunto, porque muita gente está em dúvidas quanto a essa perca de pontos do Icasa na Fares Lopes e também o saldo negativo de gols. Inclusive, abraçar nosso amigo Demonte Tenório, que está, inclusive, neste momento aqui perguntando sobre essa perca de pontos. Vamos lá explicar para o ouvinte torcedor do Icasa. O que é que acontece? O Guarani de Sobral, ele acabou sendo excluído da competição, ou seja, os jogos envolvendo a equipe do Guarani de Sobral não vão estar mais como WO. As equipes que não jogaram contra o Guarani de Sobral, né, por conta dessas suas desistências, os 2 WOs, não vão mais ser beneficiadas com os 3 pontos. E também o Ferroviário, que havia vencido o Guarani de Sobral, não vai ter mais esses 3 pontos computados lá na tabela da Fares Lopes. O que é que acontece no momento? Ferroviário, Atlético Cearense e Icasa tem apenas 1 ponto cada. Porém, o Verdão tem menos 3 de saldo, porque perdeu a primeira partida para o Caucaia por 3-0 e no segundo jogo empatou em 1-1 com o Atlético Cearense. Então fica nessa situação a equipe icasiana. O único que se destaca no momento é o Caucaia, que tem 4 pontos, é o líder da competição e não vai entrar em campo amanhã contra o Guarani de Sobral. Então, a gente esclarece aí para o ouvinte essa situação do Icasa, 1 ponto apenas, porque o Guarani de Sobral está como se não tivesse participado dessa Fares Lopes, e o Marco e JF. Então é uma equipe que realmente não está lá como uma participante da competição. Eu acho que não vai, viu Aloysio? Eu acho que não vai fazer tanta diferença a retirada desses pontos e desses gols, porque uma vez que o Guarani de Sobral não jogaria mais com outros adversários, ia ser 3-0 também para os outros, não é? Pior foi pro Ferroviário, porque o Ferroviário ainda se deu ao trabalho de ganhar do Guarani de Sobral, né? Pois então, jogou de besta, né, Marco? Que nem, como aquele jogou de besta mesmo, porque o jogo acabou nem valendo, né? Pro Icasa não faz muita diferença, não. Falando de Fares Lopes, essa questão de jogar de besta, quem acabou jogando de besta também o ano passado pela Fares Lopes foi o Pacajus. Todo mundo, na verdade, disputou a competição, todas as equipes o ano passado. Todo mundo, E o Pacajus, que ganhou a competição... Jogou de besta. Sonhava ir pra Copa do Brasil, acabou jogando de besta, né?
Pois é, e o Pacajus, dentre os bestas, foi o coroado aí com um título que não valeu de nada. Mas enfim, passou, JF, vamos pensar nessa edição. Hoje a gente aproveitou para conversar com o goleiro Careca, que vai comentar inclusive sobre essa situação da retirada dos pontos e também do saldo negativo do Icasa na tabela da competição. A expectativa está a melhor possível, porque a primeira coisa que a gente tem que ter é fé e confiar, né? Eu acho que esses jogos aí são resultados, uma matemática muito difícil, tem que ser Acho que não dá nem para fazer essa matemática, é melhor esperar os jogos acontecer, a gente só tá pensando em trabalhar, treinar e esperar o momento do jogo, se Deus quiser vai depender só de nós, uma vitória para classificar. O Careca, do primeiro para o segundo jogo, a gente percebeu uma evolução na equipe icasiana, que acabou conseguindo um empate fora de casa. Como é que foi para você que estava ali dentro de campo observar esse crescimento da equipe? Sim, sem dúvida, é notório o crescimento da equipe, o primeiro jogo acho que foi para esquecer, é o que todo mundo fala aqui dentro do Icasa, então no segundo jogo a gente foi... O professor também foi com uma proposta diferente, a gente conseguiu ser mais feliz dentro de campo, podia ter saído com um resultado melhor, mas saímos com um empate, mas triste por isso, então vitória. Ô Careca, agora com a exclusão do Guarani de Sobral da Taça Fares Lopes, acaba que a federação retira os pontos do Icasa e também os gols, né? O Icasa agora fica com -3, como é que fica essa situação também para vocês, agora tendo que correr atrás desse prejuízo? Agora você me pegou de surpresa, não sabia da situação não. Então, mas no caso, então a gente perdeu também, acho que todo mundo perdeu no caso, né? Isso, todo mundo perdeu e casa fica com -3. Certo. De saldo de gols. Sim, então mais um motivo, a gente vai ter que ganhar e ganhar bem, né? No jogo dia 26. E sobre os preparativos então, Careca, como é que tá sendo essa semana principalmente, já que o jogo deve acontecer na próxima quarta-feira? Tá sendo intenso, acho que a gente teve muito tempo para trabalhar, mais até de que na apresentação, que foram 15 dias até o primeiro jogo, agora a gente tivemos 21 dias, foi praticamente uma mini pré-temporada, mas o trabalho tá intenso, focando nesse jogo aí para sair com a vitória. Tá aí, Marques JF, até o Careca também foi pego de surpresa com essa informação e realmente muita gente não se atentou, mas como você destacou, Marco, foi para todo mundo, né? O Icasa não está sendo prejudicado por conta dessa retirada dos pontos, dos gols, não, porque todo mundo vai ficar em par de igualdade, né? Ninguém vai ser beneficiado nessa situação. Bom, não há benefícios, mas há prejuízos para todos, né? Para todos os envolvidos que tiveram a retirada dos pontos contra o Guarani de Sobral, né? O Ferroviário acaba sendo prejudicado porque jogou, né, JF? Ele entrou em campo. Então a gente tem que ver toda essa questão aí. Porém, o Icasa precisa pensar nesse jogo e torcer para que amanhã Ferroviário e Atlético empatem, o que seria o melhor resultado, né, nesse momento, nesse atual contexto, para que a equipe chegue com reais chances, dependendo só de si, para chegar nas semifinais da Taça Fares Lopes. Tá bom então, a Luiz Vilar com as primeiras informações do Icasa, que segue a sua rotina, a sua preparação para o jogo contra o Ferroviário no próximo dia 26, Marco. Cobertura completa do timaço da Vale FM. E, Marco, a gente recebeu aqui uma mensagem do nosso querido Zacarias Silva, ex-presidente do Icasa. Hoje o Zacarias é administrador da Arena Romeirão. E ele mandou pra gente que está sendo preparado aí um jogo entre os veteranos do Icasa e veteranos do Guarani de Juazeiro. As equipes estão em montagem e os responsáveis pela montagem das equipes, o nosso querido Jader Guga, está na responsabilidade de contactar ex-atletas, pessoas próximas que torcem pelo Icasa, amigos próximos e também ex-jogadores, e o Ebinho, responsável por contactar jogadores, ex-atletas veteranos do Guarani. Quem quiser mais informações pode falar com o Ebinho, você que é ex-atleta, é um veterano do Leão do Mercado, 98801-1357. Fala com o nosso querido Ebinho, 98801-1357. Para os ex-atletas do Icasa, é só falar com o nosso querido Jader Guga pelo 996257858. Esse jogo vai acontecer após o jogo Icasa e Ferroviário, lá na Arena Romeirão. Quer dizer que vai ser após o jogo? Ou antes, perdão, antes. Mas o jogo está confirmado para quarta-feira à noite? Nos bastidores, sim, Marco. Falta a federação colocar no seu site, mas o Icasa já foi informado que esse jogo será realizado quarta-feira, 8 da noite. O que leva a crer que essa preliminar será às 6 da noite. 18 horas, perfeito. Foi o que o Zacarias mandou pra gente aqui, 18 horas. A preliminar e logo em seguida Icasa e Ferroviário, mas a gente precisa da confirmação do horário por parte da federação, né? Porque se a federação quiser fazer todos os jogos às 3 da tarde... Aí fica meio sem sentido colocar essa rapaziada pra jogar 2 horas antes, ou seja, 1 hora da tarde, né? Agora 18 horas não, horário muito bom, tomara que dê certo, porque
vai ser um atrativo a mais para quem for pro Romeirão assistir esse jogo do Icasa contra o Ferroviário. Mas na semana passada a gente destacava essa situação que o Icasa solicitou que essas partidas acontecessem à noite para que ele não saísse prejudicado. Porque o que é que aconteceria na quarta-feira? O jogo entre Atlético e Caucaia aconteceria no domingão, que não tem refletores, né? Não tem iluminação, o que obrigaria o Icasa a jogar às 3 ou 3h30 da tarde. Mas o Icasa fez essa solicitação, a federação atendeu e essa outra partida do mesmo dia deve acontecer em outro estádio. Então, só confirmando, o jogo é a preliminar. A se confirmar o jogo Icasa Ferroviário para as 8 horas da noite, a rapaziada entra em campo às 18 horas, veteranos do Icasa contra veteranos do Guarani. A organização aí do Jader Guga, que é para falar com a rapaziada do Verdão, e do Ebinho para falar com ex-atletas, os veteranos da equipe do Guarani aqui de Juazeiro. Tá certo, Barco? Tá certíssimo. Daqui a pouquinho você volta com muito mais Aloysio Vilar aqui no nosso Vale Esportes. A hora no Timaço. Em Juazeiro são 18 horas 32 minutos, a hora com o oferecimento da Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, aqui na cidade de Juazeiro, para toda a região do Cariri. Lembrando nossos canais no YouTube, oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Hoje é a folga da rapaziada, mas salve esse número aí na sua agenda do celular. Qualquer necessidade aí, pedir aquela pizza gostosa de quarta a segunda, liga para 98842-9514, Pizzaria e Hamburgueria Oval. A gente fala também dos produtos Ambev, oferecendo o programa Vale Esportes do Timaço da Vale FM. A região do Cariri ganhou mais uma empresa que chega para ser líder no seu segmento. Ambev, pipocas doces e salgadas, salgadinhos pipoclepes com vários sabores, tem os steaks de cebola e bacon, que são deliciosos. A garotada adora e os adultos vão se apaixonar como petiscos. Procure nas bombonieres os nossos produtos Ambev, feitos com amor. Esse é nosso, é do Cariri. Vamos falar também da Joá Solados, do meu querido amigo Ribamar. Joá Solados, produzindo os mais variados modelos de solados com matéria-prima de primeira qualidade. Destaque para os modelos de papete em diversas cores: branco, preto, nudes, caramelo, pink, lavanda e porcelana. Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. Telefone 99855-4193. Você que é do Crato pode visitar a loja Glam Moda, tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, os melhores preços do comércio da cidade do Crato, para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. Então dá uma passadinha lá no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde 494, no centro da cidade do Crato, onde você será muito bem recebido. Visite a Glam Moda e sinta-se em casa. Conosco também no Timaço da Vale FM, Só Fumê, revestimento de qualidade para carros, prédios, cristalização de vidros e envelopamento. Tem películas de alta performance com até 10 anos de garantia na Só Fumê. Rua José Marrocos, número 408, bairro Salesianos, ali pertinho do Mercado Senhora Santana. Informações 98805-4899. Eu falei da Só Fumê. Cariri da Sorte, meu amigo, a premiação desta semana tá simplesmente maravilhosa. Domingo, no quarto sorteio, você pode ganhar uma moto Honda Bros mais 25 mil reais em dinheiro. É isso mesmo, a moto Honda Bros 160 e mais 25 mil reais, tudo junto pra você. E tem mais, tem 5 mil reais do primeiro ao segundo prêmio, e no terceiro prêmio tem uma moto elétrica pra você. No Giro da Sorte serão 20 rodadas de 500 reais cada. Compre já o seu Cariri da Sorte, você sabe, é nosso, é daqui, é do Cariri. Conosco também no Timaço da Vale FM, a Dourado Joias. Você que trabalha no segmento de semijoias, pode banhar aí sua mercadoria lá na Dourado Joias. Você que tem mercadoria aí para desplacar, a Dourados compra e paga à vista, e você, para revender também os produtos, as semijoias da Dourado Joias, você pode pagar em até 8 vezes no cartão de crédito. Então, motivos não faltam para você correr para Dourado Joias. Olha, é o melhor negócio para você
parceira da sua empresa. Rua Professora Ivani Feitosa, número 9. Faça bons negócios também pelo WhatsApp 999933031. Quer conhecer o trabalho da Dourados? É muito fácil. O Instagram é @douradojoias com 2 S's no final. Bom, nosso programa vai seguir daqui a pouco com Anderson Luiz, atualizando o torcedor do Guarani de Juazeiro do Norte, no oferecimento da Nilo Embalagens, tudo em embalagens para você. Tem quentinhas aí de vários modelos e tamanhos, tem sacolas recicladas, as sacolas para lixo e brancas bem reforçadas. Você também encontra artigos para festas, como pratinhos, copos, talheres, balões, velas, embalagens para doces e brigadeiros. Encontra também caixas para bolos e salgados com o menor preço da região do Cariri. Nilo Embalagens, da Rua São Paulo, número 1505, WhatsApp 99607-2384. Grage Veículos, compra, venda, troca e financia seu carro seminovo com as melhores taxas do mercado, o menor preço, valorização do seu usado na hora da troca. E olha, é aquele carro seminovo que você compra e não vai lhe dar problema e não vai lhe trazer dor de cabeça. É a Grage Veículos, Avenida Padre Cícero, 1215, bairros Salesianos, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Grage Veículos, 99208-8592. Quem também tá com a gente aqui é a Jal Presentes, uma loja completa, tudo que você precisa para deixar a sua casa linda e enfeitada. Preços exclusivos para você, o melhor no atacado, no varejo, para decorar sua casa, brinquedos aí para o seu filho, para sua filha. Pensou Presentes, pensou na Jal Presentes, que fica localizada na Rua Clóvis B. Vilacqua 536, é no meio do quarteirão, no centro da cidade de Juazeiro. Pensou Presentes, pensou na Jal Presentes, meu querido Marco Valério. Conosco também Instituto Juazeiro Bom de Bola, voltado para o esporte e educação, atendendo crianças e jovens dos bairros João Cabral, Horto e Frei Damião, oferecendo diversidade de esportes como futsal, futebol, skate, basquete, desenvolvendo torneios e integrando a nossa juventude. O Instituto Juazeiro Bom de Bola é presidido pelo Jackson Pilha. Conheça um pouco mais desse projeto nas redes sociais, @Juazeiro Bom de Bola. Joel Arnaldo Divan, nosso querido Tico da Buchada, um abraço, obrigado pela audiência. Bom, Marco, já está no ar o novo site do ESC Cursos. Você acessa agora mesmo e pode fazer onde e quando quiser o seu curso profissionalizante preferido à distância. São diversos cursos para você se qualificar para o mercado de trabalho. Então acesse www.esccursos.com.br. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. A gente abraça mais uma vez aqui o querido Zacarias Silva, Marco, que confirma pra gente a realização da partida para as 18 horas, essa preliminar entre os veteranos do Icasa contra os veteranos do Guarani e na sequência Icasa e Ferroviário pela Taça Fares Lopes. Então quem for assistir esse jogo do Verdão, jogo decisivo na Fares Lopes, chega um pouquinho antes. E aí, tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar tem a solução. Faça seu orçamento sem compromisso, condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar. Olha, é um ótimo negócio que você pode fazer. E aí você vai ter uma super economia na sua conta de energia. Mais informações? Fale com Luciano Carvalho através do WhatsApp 981237956. Gênesis Solar, deixe o sol pagar a sua conta de energia. A gente fala também da churrascaria Mão de Vaca, aquele cardápio delicioso para você, para toda a sua família. É de dar água na boca, sem dúvida alguma. Se de repente você quer receber em casa aquela comida gostosa, bem quentinha, o cardápio é sensacional. Você vai receber o cardápio, confirma o seu pedido pelo 988657741. Eu disse, a melhor do Cariri, churrascaria Mão de Vaca. Conosco também tem produtos Panebon Pão Nosso, aquele pão delicioso, saboroso, cheiroso, agradável na mesa das famílias caririenses. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas. Tem a linha integral e também
a deliciosa massa para pastel Tasquinha, produto Panebon, pão nosso. A gente fala também Marco Valério da Madeireira Beira Rio, para você que quer economizar na hora de construir ou reformar, passa na Madeireira Beira Rio, tem tudo para sua construção, madeiras, ripas, caibros, linhas, madeirites, material elétrico, hidráulico. Meu amigo, entrega na obra, madeiras direto do Pará, tudo em até 10 vezes para você comprar e pagar no seu cartão de crédito, na rodovia Juazeiro Barbalha. WhatsApp para mais informações, 99840-1976. Tem também o número fixo da Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira, 3512-5007. Trabalhamos com o apoio do Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. Estude na Unileão, sempre com você. A gente fala também da Fox, que tem uma equipe técnica especializada com equipamentos de última geração, garantia de 3 vezes nas peças montadas da loja. Você pode fazer o seguinte: aconteceu algum problema aí com o seu telefone celular, leva na Fox as peças, você pode fazer a reposição, mão de obra, e pode pagar em até 10 vezes no seu cartão de crédito, e também para o seu novo telefone. Você quer comprar um novo smartphone, iPhone? A Fox tem essa facilidade para você em até 10 vezes do seu cartão de crédito. Fox em Crato, na rua Senador Pompeu, 2 lojas no centro aqui da cidade de Juazeiro. Tem uma loja aberta para você agora lá no Cariri Shopping. Eu disse Fox. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Tava bom demais o Tava Baleia de bom, ontem, tava viu? muito bom. Gostoso Gostou, demais. Anderson Luiz? Gostou, tá certo. Baleia Burger, pra você pedir o seu é muito fácil, 98838-0548. Quem é fã do Baleia Burger é meu amigo Carlos André. Ele gosta? Lá de Padim Produções. Maravilha. E lembrar que vem aí Zezo do Cariri em 2 apresentações, 15 e 16 de setembro. Dia 15, sexta-feira, no Crato Tênis Clube, e sábado 16 no Clube dos Comerciários. Promoção da Vale FM, realização J. Rodrigues Empreendimentos e ele, Padim Produções. Rapaz, coisa boa. Vamos estar lá, né, Padim? Com toda certeza. Bom, vamos falar também aqui de Ramagem Couros. Qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda. Presenteie e use produtos da Ramagem Couros. Fábrica, Avenida Padre Nestor Sampaio, 690. Telefone 3571-3758. Quem foi Nestor Sampaio, JF? Não, apesar de morar em Juazeiro há quase 30 anos, não tenho ideia de quem tenha sido Nestor Sampaio. É porque quando você chegou aqui, ele já tinha falecido. Foi um padre salesiano, sim, que infelizmente faleceu ainda, né? Num acidente automobilístico. Eu cheguei em Juazeiro em 1995, tinha 10 anos de idade. Era um padre muito querido aqui na nossa cidade. Maravilha, então. Justíssima homenagem, né? Diga-se de passagem. Bom, a gente fala também, Marco Valério, do Hotel Amuarama, a casa do caririense da capital cearense. Faça a sua reserva pelo telefone aí, WhatsApp, 0 operadora 85-3304-8900. Eu disse Hotel Amuarama. Farmácias Fernandes, 7 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender com grande variedade e ótimos descontos. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. A gente fala também dos Mercadinhos São Luís, tradição de bons serviços prestados aqui na cidade de Juazeiro, e são 2 lojas para te atender. Tem uma lá no Cariri Shopping e uma também na Lagoa Seca, Mercadinhos São Luís. E conosco também a Tacom, o home center que o Cariri aprovou. Tudo em tintas, cerâmicas, pisos, decoração. Você encontra na Atacom, na rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca. A hora no Timaço. Em Juazeiro do Norte, agora 15 minutos que nos separam das 19 horas. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, aqui em Juazeiro, para toda a região do Cariri. Nós já falamos demais, JF. Já falamos do Icasa, hora de falarmos do Guarani de Juazeiro, vai falar do Cariri. Nesse primeiro momento, Cariri Futebol Clube. Nesse primeiro momento ele fala do Cariri, que está na disputa da 3ª divisão do Campeonato Cearense, tentando retornar para a segundona. Anderson Luiz, grande abraço, boa noite para você. Boa noite, Anderson. Boa noite para você, Marco, boa noite, João Filho, a todos os ouvintes do Vale Esportes, o time do Cariri que tem esse jogo importantíssimo no próximo final de semana diante da equipe do Terrimar. O último jogo, os últimos 2 jogos do Cariri aqui na nossa região acabou amargando 2 derrotas, primeiro pro Maranguape e na sequência pro Calouros do Ar. Nada deixou o técnico, essas 2 derrotas não deixou nada o técnico João Severo feliz com a atuação do elenco,
e também com os resultados. Ontem teve uma conversa com os atletas, não houve trabalho e hoje o time voltou a trabalhar normalmente lá no estádio Inaldão à tarde. Mas tem um desfalque importante para esse jogo diante da equipe do Terrimar, que é justamente o volante da Silva, que recebeu o terceiro cartão amarelo em meio àquela arbitragem meio que bagunçada da Ingrid no último final de semana. O Cariri teve esse prejuízo de perder o volante da Silva, um dos jogadores mais importantes desse elenco do time do Cariri. E ele fala justamente conosco sobre a confiança e sobre a importância da vitória diante da equipe do Terrimar. Antes a gente sabe da importância que é desse jogo, apesar de estar fora, mas vou estar presente com a equipe lá em Fortaleza. A gente sabe que para o Cariri isso é um feito histórico, mais um acesso, e depende desse êxito aí que vai ter nessa próxima partida. A gente sabe tivemos 2 derrotas dolorosas, a gente tem que esquecer isso aí, trabalhar firme durante a semana, pegar os pontos positivos que deu para tirar dessas partidas e poder esquecer tudo de ruim que aconteceu e vir com os 3 pontos de Fortaleza para poder enfrentar o Limoeiro na próxima partida também. Hoje o Cariri está fazendo uma nota de repúdio à arbitragem, até onde a arbitragem atrapalhou nesse último jogo do Cariri. Cara, eu acredito que o jogador tem que fazer por onde também. Mas se o resultado não veio, não vamos jogar tudo para arbitragem. Mas a verdade é essa. É nítido, quem assistiu o jogo viu. Como se a Ingrid, né, veio com outros pensamentos. Chegou um momento que ela chegou num jogador nosso e perguntou: você nem entende das regras que tem no futebol, quantas regras tem? Ela tem que estar preocupada em apitar a partida e dar o melhor dela. Realmente ela nem sabia nada, que quem apitava era o William, que estava de fora, o bandeirinha que ficava opinando. Então eu acho que tem que ser pessoas mais preparadas para exercer essa função no futebol cearense. As palavras do Da Silva ainda está muito na bronca o pessoal do Cariri em relação à arbitragem do final de semana. Agora é superar e focar no jogo do próximo sábado diante da equipe do Terrimar. Até porque o Cariri já ganhou desse adversário na primeira fase, nos jogos de ida, e precisa confirmar mais uma vitória agora, até para retomar, né, Anderson, esse caminho muito bom que era traçado até 2 rodadas atrás. A derrota no primeiro jogo para o time do Maranguape até que foi compreensível, é um time de boa qualidade, vem liderando a competição. Agora, tropeço mesmo foi perder no Inaldão pro time do Calouros. O Cariri hoje tem 9 pontos, o Calouros também tem 9 pontos, mas nessa rodada acaba enfrentando o time do Maranguape, então um confronto direto. E o Cariri precisa dessa vitória. O jogo-chave do Cariri era no último final de semana, diante do próprio Calouros, não conseguiu o resultado. Agora precisa buscar esse resultado fora de casa para aí sim dar uma tranquilidade para o restante da competição. Isso. Em conseguindo o acesso, como eu acredito que vá obter esse sucesso na classificação, nós teríamos ano que vem na Série B 3 representantes de Juazeiro do Norte: o Icasa, o Guarani, que já estão lá, e o Cariri. Então, assim, seria uma boa participação e um futebol juazeirense bem movimentado, muito embora ainda numa segunda divisão, porque no meu entendimento é inconcebível uma cidade do tamanho de Juazeiro do Norte, com a força que Juazeiro do Norte tem, com a história no futebol que Juazeiro do Norte já tem ao longo de tantos anos, está apenas numa segunda divisão. Mas é o que temos para o momento, né, Anderson? Verdade, o Cariri volta a trabalhar amanhã, os 2 períodos, manhã academia e à tarde lá no estádio Inaldão. Onde é que vai ser esse jogo? Lá em Fortaleza. Lá em Fortaleza. Sim, o Cariri embarca na próxima sexta-feira. O jogo é sábado à tarde. Na quinta-feira, a tendência é que o Cariri saia na quinta para esse jogo diante da equipe do Vai ganhar lá e vai voltar com 3 pontos da bagagem. Tá certo, JF. Nilo Embalagens, meu amigo, uma loja completa, tudo em embalagens, tem quentinhas de vários modelos e tamanhos, sacolas recicladas, sacolas para lixo e brancas bem reforçadas. Você também encontra lá em Nilo Embalagens artigos para festa, pratinhos, copos, talheres, balões, velas, embalagens para doces e brigadeiros. Temos também caixas para bolos e salgados, pessoal que faz delivery de pizza, também compra lá a embalagem, né, para colocar a pizza em Nilo Embalagens, Rua São Paulo 1505, e o WhatsApp de Nilo Embalagens é 99607-2384, ali pertinho da
Acalanto, JF. Bom, deixe-me falar também da Joá Solados, produzindo aí os mais variados modelos de solados com matéria-prima de primeira qualidade, com destaque para os modelos de papete em diversas cores. Lá você vai encontrar branco, preto, nudes, caramelo, pink, lavanda e porcelana. Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, do seu Ribamar, quem a gente manda um grande abraço, fica na Rua da Independência, número 221, entre a Senhora Santana e Rua São Pedro. Mais informações 998554193. Eu disse e repito, Joá Solados. Bom, daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, tem o Super Los, não é isso, meu querido JF? Daqui a pouco tem Kilber de Campos com informações atualizadas lá da capital cearense. A gente volta já com muito mais pra você. Já mais ligado também. Neste domingo, você pode realizar o seu sonho de colocar 25 mil reais no bolso e uma Honda Bros na garagem. O Cariri da Sorte traz pra você no quarto sorteio uma Honda Bros 160 mais 25 mil reais. É uma Honda Bros 0 km mais 25 mil. É demais! Ainda tem 3 mil reais no primeiro e segundo sorteio e uma moto elétrica no terceiro sorteio e 10 mil reais no Giro da Sorte, 20 prêmios e 500 reais. E o título é apenas 5 reais. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Aprendemos desde cedo que o trabalho e a fé sempre caminham juntos. Assim, nasceu o vilarejo, que anos depois tornou-se cidade. Assim, nasceu a nossa força, a nossa vontade de vencer. Somos mais que uma cidade. Somos aqueles que cuidam, incentivam, investem e nunca param de acreditar na nossa gente. Somos Juazeiro, a terra de Padre Cícero e de tantos outros nomes, que há 112 anos não param de nos orgulhar. Parabéns, Juazeiro do Norte! O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar para que nossa cidade não pare de avançar. Vem com a gente que agora tem muito mais investimento em saúde. Reforma e entrega de PSFs abandonados. Os salários dos médicos contratados foi dobrado. Implantação de 62 equipes de saúde bucal completas. Médicos em todos os PSFs. Agora tem saúde bucal, com mais de 100 mil atendimentos no CEL municipal e unidades de saúde da família. Compra de 520 smartphones para os agentes de saúde, com internet e sistemas em todos os PSFs. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri.
Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas, Ambev. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Ô, João Filho, você tá sabendo que hoje o América joga contra o Colo-Colo pela Sul-Americana? Vai começar daqui a pouco, né? E também tem o jogo do Corinthians. O América perdeu o primeiro jogo por 2-1, precisa vencer para classificar. E o Corinthians joga por um empate, pois venceu aqui no Brasil por 1-0, né? Agora, entretanto, não se sabe se é uma fake news para criar uma certa sugesta, digamos assim, nos jogadores do Corinthians. O Corinthians foi alertado sobre um risco com relação à segurança da delegação corintiana, inclusive com a ameaça de apedrejamento ao ônibus do Corinthians. Agora, na ida ou na chegada do estádio. É uma coisa assim absurda, rapaz. As autoridades do Peru têm que garantir a segurança da delegação corintiana. A gente repudia totalmente. E um fato que aconteceu aqui no primeiro jogo é que um integrante da comissão técnica do Universitário do Peru foi preso por atos racistas. Ele ficou preso, foi durante o jogo, foi identificado um integrante, eu acho que o preparador físico da equipe peruana, mas tomara que isso não aconteça, porque a gente repudia totalmente. Tomara que as autoridades peruanas possam tomar medidas aí tanto para quem vai para o jogo e principalmente para a delegação brasileira do Corinthians, né? É verdade, vamos esperar que tudo acabe bem. E lembrando o nosso Instagram, @Timaço da Vale, segue lá o nosso Instagram, inclusive tem uma matéria muito bacana feita pelo Aloísio com o técnico do Icasa, Flávio Araújo, que fala, inclusive, do jogo da próxima semana, jogo decisivo para o time do Icasa. Tudo isso para você em nome de ESC Cursos. ESC Cursos é pré-vestibular, concursos e agora cursos profissionalizantes à distância. Acesse o novo site www.esccursos.com.br. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Maravilha, são reta final aqui do nosso programa. Você falou do Corinthians, abraçar meu amigo Tico das Quentinhas, está escutando a gente agora, obrigado pela audiência. E a sua esposa, Dona Leidinha, Kilbert de Campos está chegando com informações lá da capital, Ceará, Fortaleza, Ferroviário, em destaque agora para você. Um abraço para você, Kilmer. Fala, Luz. João Filho, faça isso não, aperte esse botão não, João Filho, pelo amor de Deus. Rapaz, eu faço uma apopresentação aqui tão bonita, ele disse que sou eu. Pois é, né? Você aperta esse botão aí, avacalha tudo. Ele é quem fica na mesa. Pois é, agora, essa gravação aí, eu queria saber quem foi que fez isso aí, viu? A Luiz Vilar tá aqui, viu? Eu desconfiei, vai ter que é o homem do crato mesmo. Agora, o Marco, eu vi a Luiz Vilar falando na parte inicial do programa com relação ao jogo do Ferroviário semana que vem. Esse jogo pode não acontecer. Eu explico. Raciocine comigo. O Ferroviário joga sábado, hoje é terça, o Ferroviário joga sábado em Pedro II, no interior do Piauí, certo? Fechando a 4ª divisão. O Ferroviário está classificado. O jogo número 1 do mata-mata é de domingo agora, no outro. Só que entre um jogo de domingo agora, no outro, tem o Icasa no meio. Então o Ferroviário já pediu a FCF para que esse jogo fosse suprimido da tabela. Ou seja, tira da tabela e põe numa nova data.
Até porque existe uma hierarquia de competições. A Série D prevalece em cima da Fares Lopes. Agora, tem o outro detalhe. Se o Ferroviário amanhã jogar contra o Atlético, joga, beleza, e golear o Atlético, um 4-0, um 5-0, o Ferroviário já estaria classificado. Ô, Quilme. Aí esse jogo da outra quarta no Juazeiro seria rodado. Mas aí ia para campo. Duas situações que chamam a atenção, Quilme, Marco, a questão se as datas coincidirem, aí, no caso, poderia ser que o jogo fosse adiado. E outro detalhe, o mandante não vale de nada a questão do mando de campo ser do Icasa, Quilme? Não, a hierarquia de competições independente do mandante, viu, João Filho? A questão do choque de datas não influi, não? Se o Icasa tivesse disputando, suponhamos, a Sul-Americana, aí o jogo dele decisivo de uma classificação contra o Peñarol aí lá no Uruguai. Eu confesso que eu não consigo entender, sinceramente, porque não tem jogo. Meu amigo, eu acho que, com todo respeito ao Ferroviário, eu não concordo. E vou explicar por quê. Você vê, todas as equipes têm jogos no domingo, na quarta-feira e no fim de semana. Eu vejo, por exemplo, o Flamengo joga Brasileiro no domingo, Libertadores na quarta-feira, Brasileiro no domingo de novo. E o jogo da quarta-feira, muitas vezes é um jogo decisivo, e nem por isso o Flamengo pede para adiar o jogo do domingo. Então, qual é o problema do Ferroviário ou qualquer outra equipe jogar no sábado, aí vai jogar na quarta-feira, 4 dias depois, e depois só no domingo? Eu acho que não tem nada a ver. E outra coisa, se a federação beneficiar o Ferroviário, a federação não estará usando a isonomia com seus filiados. Quem é que não esquece que o Iguatu, no início do ano, jogou numa quinta-feira à noite pela Copa do Brasil contra o Santos, lá em São Paulo, e depois teve que fazer um jogo no domingo pela manhã contra o Ceará? Mas aí é explicável, aí não foi a federação, aí foi a televisão que exigiu que tinha que ter a partida. Mas aí só não vê quem não quer, né, Quilme, que é um privilégio. Televisão, né? O jogo era 11 horas da manhã, não teve televisão 11 horas da manhã, não. Teve, o jogo foi ao vivo na TV. O jogo foi ao vivo televisão. A TV que comprou aqui pra nós, aqui na capital, a TV Cidade, canal 8, passou ao vivo esse jogo. A TV exigiu naquela oportunidade, te vira, eu quero o jogo tá na grade, tem meus anunciantes, tem meus patrocinadores, apertou a federação e a federação mandou. Pois é, muito pior fizeram com o Iguatu. E todos os times jogam fim de semana, meio de semana e fim de semana de novo, desde que tenham competições para isso, né? Marco, o Ferroviário faria 3 jogos fora de casa seguidos. 3. Sim, isso acontece, né? Eu sei, eu tô dizendo que não acontece, tô dizendo que o Ferroviário jogaria com o Fluminense do Piauí em Pedro II, de Pedro II teria que se virar para ir para Juazeiro do Norte e de Juazeiro do Norte para o Acre. E possivelmente, pelo andar da carruagem, o Ferroviário pegará o time do Humaitá do Acre pela tabela no domingo, de domingo agora, 8. Rapaz, aí problema do Ferroviário, despesa zero ele tem na competição nacional. Despesa zero ele tem. Não, mas não é uma questão de despesa não, é de usar o elenco. O Ferroviário poderia usar um time misto, por exemplo, no jogo lá do Piauí. O Ferroviário está classificado em primeiro lugar disparado. Uma excelente campanha do Ferroviário. Então, para que cansar seus jogadores no jogo de sábado, por exemplo, né? Então, jogaria contra o Icasa, poderia até mandar um time reserva para cá também. Só não vê quem não quer, Marco, que eu me perdoem a todos, mas esse é um favorecimento claro para o Ferroviário. Mas tenha calma, JF, se controle. É um favorecimento claro. A federação desvaloriza a própria competição dela para beneficiar um filial. Mas a federação ainda não tomou essa decisão, entende? Isso, pronto. A federação não tem nada a ver com isso. E o Ferroviário está certo em priorizar o Campeonato Brasileiro. Certo. Agora, ele só não pode prejudicar os outros por causa disso. Quer dizer, eu jogo aqui, eu não mando em nada. O time que vem me visitar é que diz quando é que quer jogar. Eu quero só lembrar que a federação não tem nada a ver com isso, até que a federação nem se pronunciou. Eu estou colocando aqui um fato que pode ocorrer, até porque eu vivo o dia a dia do Ferroviário e pode acontecer isso. O Ferroviário, depois do jogo de amanhã,
vai solicitar a federação, se a federação vai acatar ou não, aí é uma outra história. Mas aí... Só teria até hoje, no caso, né, Kilmer? Porque tem 10 dias para fazer a mudança, né? Isso aí não existe também não, viu, João Filho? No papel, na teoria, é tudo muito bonito, essa história de estatuto do torcedor. Eu já vi partida de futebol sendo modificada da madrugada para um jogo que aconteceria amanhã. Você tem razão nesse ponto. Não, você tem razão. Se não seguem a lei, fazer o quê, né? A lei serve para ser rasgada também. Vamos fazer o seguinte, vamos aguardar primeiro o pedido do Ferroviário, que para mim o Ferroviário busca um favorecimento, e segundo, qual será a decisão da federação. Esse pedido já deve ter acontecido já, Marco. Agora eu tenho certeza que o Ferroviário jamais mandará time misto para Juazeiro do Norte. Até porque sabe da força do Icasa, do tamanho do Icasa, da torcida que o Icasa tem, do jogo decisivo, então não vai mandar misto quente para Juazeiro de jeito nenhum. Nunca. O que é mais importante para o Ferroviário? Eu preservaria os jogadores para o Campeonato Brasileiro. Aí ainda tem outro problema. O Ferroviário prioriza muito a Fares Lopes também, porque não tem a vaga na Copa do Brasil para o ano que vem. Quer ganhar a Fares Lopes para ter o direito à vaga, né? Agora tem um detalhe, né? Não sei se vocês se atentaram. Com o empate hoje Fortaleza e Pacajus, praticamente o Pacajus deu adeus. O Pacajus já tem um jogo contra o Guarani de Juazeiro, não é isso? Contra o Guarani. Mas se der Iguatu e Fortaleza classificados, esse grupo aí anula. Porque os dois já estão na Copa do Brasil do ano que vem. Ou seja, a vaga ficaria só no grupo de cá. Calcaia, Icasa, Ferroviário e Atlético brigando pela única vaga na Copa do Brasil. Entendeu o pensamento? Se der Iguatu e Fortaleza, eles vão só brincar na competição, porque os dois já estão classificados na Copa do Brasil. Perfeitamente. Se o Iguatu for a final com o Icasa, da Fares Lopes, o mesmo Icasa perder na final, o Icasa vai à Copa do Brasil, porque o Iguatu já tem vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Deus te ouça. E tem outra história. O Ferroviário, viu, Marcos? Se o Fortaleza ganhar uma vaga na pré-Libertadores, tô falando nem da Libertadores, na pré, o Ferroviário, como ficou melhor colocado depois dos já classificáveis para a Copa do Brasil, a vaga também é dele. Então o Ferroviário trabalha em duas vertentes, na Fares Lopes e acendendo uma vela para o Fortaleza. E torcendo pro Fortaleza. Tomara que dê certo, porque aí seria mais uma vaga para um representante do nosso futebol, né? É verdade. Tomara que dê certo. Agora, só para deixar claro, porque hoje o rádio se propaga e a tal da internet, das redes sociais, depois vão dizer que a Vale FM está fazendo fofoca e querendo mudar o jogo. Eu estou colocando apenas aqui uma situação que poderá acontecer ou não, mas a federação não tem nada a ver com isso, nem Ferroviário tem nada a ver com isso, apenas uma situação que eu coloquei, que eu já ouvi nos bastidores. Bom, falando do jogo do Peixe, o Ciel tem 15 gols na temporada, é o grande artilheiro do Ferroviário na temporada, e amanhã o Ferroviário faz um jogo importantíssimo contra o Atlético Cearense. Como foi tudo zerado, agora outro detalhe, viu, JF e Marco Valério, suponhamos que o Ferroviário, por que anulou tudo do Guarani de Sobral, aquela história toda? Vejam só, se fosse o contrário, se o Ferroviário tivesse feito 9-0 no Guarani de Sobral, o Icasa, que não teve a oportunidade de jogar com o Guarani de Sobral, estaria chateado. Porque o Ferroviário jogou contra o Guarani e fez 9, e o Icasa ganhou o WO só fez 3. Se ele tivesse a oportunidade de ter jogado com o Guarani, poderia ter feito 10, ou 11 ou 12. É por isso que a federação anula e deixa todo mundo na mesma condição de igualdade. Ou seja, aquele 2-0 que vocês colocaram, o Ferroviário foi feito besta e foi mesmo jogar contra o Guarani de Sobral. Aí eu fico perguntando, e o torcedor que pagou o ingresso? O jogo não valeu, vai ter o dinheiro do ingresso devolvido? Né? E eu gastei minha gasolina para ir pro PV. E aí, não quer dizer que não valeu nada aquele jogo, não serviu para nada? Então, beleza. Um amistoso de luxo, né, Kilmer? Foi um amistoso. Um jogo treino pro Ferroviário. Eu não colocaria nem de luxo, porque, pelo amor de Deus... JF. Respeito o Ferroviário. Não, porque o Ferroviário merece, mas o Guarani de Sobral não merece. Não, respeito merece. Não. Claro que merece. Quem tá... Quem é que não merece? Não. Merece, sim. O Guarani de Sobral é um clube de muita história e merece respeito. A história tá no passado, o presente tá envergonhando. Sim, meu amigo, mas história faz parte da vida de cada um de nós. Pense nisso. Pense nisso. Agora, eu pergunto, sabe o que, Marco? Quem foi que inventou de colocar o Guarani de Sobral na Fares Lopes? Se não tinha dinheiro. Oxe, o presidente do clube que inscreveu a equipe. Pois é, não
não devia ter, eu falo igual o Matu, não tem escrevido. Alguns clubes não deveriam estar participando da Fares Lopes. Se é pra passar vergonha, é melhor não participar. E outro, não sabia pela tabela que ia ter que jogar em Juazeiro de cara? Uhum. O cara não sabe qual a distância de Sobral pro Juazeiro, que não é perto, é longe, é mais ou menos a distância aqui da capital, então deveria não ter ido, nem ido, né? Aí agora, tomou 20 mil de multa e caiu para a 3ª divisão do Campeonato Cearense. E está fora de quaisquer competições, inclusive a base. Horrível. Então o Ferroviário joga quarta com o Atlético, joga sábado em Pedro II pela tabela, quarta-feira que vem no Romeirão e no outro final de semana, possivelmente no Acre, pela 4ª divisão, um jogo decisivo, a história do mata-mata. O Ceará joga contra o Vila Nova amanhã, o Vila Nova, que é o líder do Campeonato Brasileiro da Série B, jogo no Castelão 21h30. Amanhã tem dose dupla. Tem Ferroviário no PV, Ceará no Castelão. E o Romarinho do Fortaleza, que não vem sendo aproveitado pelo Juan Pablo Voivoda, surgiu uma história que o Romarinho poderia deixar o Fortaleza indo para o Esporte Clube Vitória ou para o Esporte Clube do Recife. 2 clubes que hoje disputam a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Eu sei que Juazeiro do Norte lhe espera aqui na quarta-feira, viu? Pois, eu adoro Juazeiro do Norte. Você sabe Juazeiro lhe espera. Val das Tapioca disse que está contando as horas para você vir. Churrascaria Mão de Vaca também já está reservada. Eita! E você sabe que quando o confronto é Icasa e Ferroviário, aí eu fico com o coração na mão, né? Porque todo mundo sabe do bem-querer que eu tenho pelo Icasa. Quantas vezes eu fiz jogos do Icasa pelo timaço da Vale FM na Série B, Campeonato Brasileiro. Eu e um tal de Rubens Santos, né? O Rubaço. Rubaço. Quando o Rubaço não ia, quem ia era eu e... Quilmaço. E Mirandaço. Eu ia com a maior boa vontade do mundo trabalhar nos jogos do meu querido Verdão do Cariri, que eu adoro tanto. Beleza, Marcão? Valeu, Super Kilmer. Obrigado pelas informações. Obrigado aí pelas notícias. Vamos fechar o programa com os nossos destaques finais, JF? Bom, quem tá voltando é Aloysio Vilar com mais do Icasa. Fala, Vilar. JF, lembrar que sábado o Icasa Sub-20 vai entrar em campo diante do Barbalha pelo Campeonato Cearense Sub-20 e a diretoria está cobrando valor simbólico de R$5 para a entrada dos torcedores lá no CT Praxedão. Sim. R$5, para que esses R$5, JF? Para gratificar o elenco do Sub-20 que está a um ponto, a um empate da próxima fase do Campeonato Cearense Sub-20. Olha então que vamos maravilha. lá, vamos comparecer, né? E o torcedor fica à vontade para contribuir também com valores maiores. Icasa e Barbalha Sub-20. Sábado, 3 da tarde, lá no CT Praxedão, Campeonato Cearense Sub-20. O Icasa precisa apenas de um empate para passar de fase e a diretoria tá aí cobrando esse valor simbólico de R$5 para os torcedores ajudarem, né, na premiação, na gratificação a esses atletas que fizeram bonito até agora no Campeonato Cearense da categoria. E a equipe profissional volta a trabalhar amanhã em tempo integral, pela manhã no CT Praxedão e à tarde também lá no CT Praxedão, com trabalhos comandados pelo Flávio Araújo. Eu também volto amanhã aqui no Vale Esportes com mais a equipe casiana. E não tem esse Ferroviário botar moral não, JT. Não, é o que eu tô tentando aqui, mas ninguém me ajuda, né? JT. Ferroviário quer ser o Mirici, venha jogar, Ferroviário. É isso, só um detalhe, né, pro torcedor, que a gente conversou com o presidente do Icasa, o Luiz Gregório, com o diretor de futebol, Fabiano Rodrigues, e eles destacaram que nada de oficial chegou ao Verdão. O que está confirmado é quarta-feira, 8 da noite, Icasa e Ferroviário pela Fares Lopes. Eu acho que o Ferroviário vai esperar o jogo de amanhã à noite entre ele, Ferroviário e Atlético. Porque se o Ferroviário ganhar amanhã e ganhar bem, praticamente já está classificado. Pode mandar um time misto, um time reserva para Juazeiro. Não é questão de esperar, não. Venha jogar. Se vem com misto, se vem com time principal. Mas é isso que eu estou explicando, João Filho. É isso que eu estou explicando. Que eu acho que ele está esperando o jogo de amanhã para poder fazer o pedido ou não lá na Federação Cearense. Fazer pedido para não jogar? Adiar o jogo? Sim, meu filho, eu tô dando a notícia. Eu tô igual aqui, eu tô dando a informação. Se tá certo ou se tá errado, aí vai da consciência de cada um. É curioso o Ferroviário jogar amanhã e joga no sábado. Aí do sábado pra quarta não pode jogar. Bem lembrado, Anderson, bem lembrado. Anderson, hoje tivemos um jogo pelo Grupo do Guarani. Sim. Fortaleza Sub-21, Pacajus também 1. Sim.
automaticamente o Guarani já está eliminado, a gente sabe muito bem da Taça Fares Lopes, mas ainda não tem nada oficial. Irá acontecer uma reunião entre o Conselho Deliberativo do Guarani ainda essa semana para definir o que é que vai ser feito ao futuro do Guarani em relação à Taça Fares Lopes. Se de fato o Guarani vai ter esse jogo por WO, se não vai pro jogo, ou então se o pessoal consegue reunir uma rapaziada, que eu acredito que não tem tempo suficiente para isso, para esse último jogo diante da equipe. Até porque tem que regularizar, né? Sim. Não é só juntar o pessoal, tem que regularizar. Uma situação né? que você levantou ontem, que os atletas que jogaram as duas partidas pela Fares Lopes constam ainda no bid, né? Sim, João Filho, sim. Agora, eu tenho uma informação que o Suarez Leite Machado, ele procurou o presidente do Conselho do Guarani para entregar a carta renúncia. E segundo essas informações, o Suarez teria ido 2 vezes no estabelecimento comercial aonde o presidente do Conselho é proprietário, não é? E chegando lá, não o encontrou. Não o encontrou. Então, essa informação eu obtive, inclusive, ontem à noite. E... pessoal do Guarani, as coisas têm que ter mais celeridade no Guarani. Tem que resolver essa situação. Isso aí é fácil. Daqui a pouco fica o impasse. Pegou o telefone e liga. Como é o nome do presidente do conselho? Alisson. Alisson, você tá onde? É Suarez. Me espera aí 10 minutinhos, eu tô chegando com a carta. Porque o Guarani tem que acabar esse lenga-lenga, né, gente? Vamos falar assim num português bem claro, porque nada se resolve no Guarani. Aí daqui a pouco chega a data do jogo, ninguém sabe se o WO prejudicaria o Guarani ou não, ou se vão deixar pra lá, ou se tem que ser um WO antecipado pra não criar nenhum problema. É justamente nesse ponto que eu vou tocar, Marco. Pro Guarani não ter grandes problemas em relação a esse WO, o Guarani precisa avisar a federação que não vai pro jogo. Caso contrário, o jogo fica marcado, o Pacajus vem até nossa região, vai até o estádio Naldão para ir para a partida, então o prejuízo para o Guarani pode ser maior e aí pode rolar uma punição bem maior. O Pacajus, que aliás está bem na Série D, né? E por enquanto... E tá mal na Fares Lopes. E por enquanto, esse jogo tá marcado, tá tudo ok para o Guarani, e se a equipe do Pacajus vier até nossa cidade, aí sim pode... complicar ainda mais a situação em relação a esse WO. Então o Guarani tem que correr atrás para regularizar tudo isso, até porque o Suarez ainda é presidente da equipe. Vale ressaltar que quem tem que solicitar esse afastamento do jogo hoje é o Suarez, que é o presidente da executiva. Então tudo isso precisa ser resolvido para que o Guarani não seja prejudicado. Porque entra dia, sai dia, nada se resolve, esse chove não molha, daqui a pouco chega a data do jogo, e aí, como é que fica? Quem tiver que sair, saia. Quem tiver que assumir, assuma. Quem tiver que definir o que é que vai ser feito para esse jogo da última rodada, que defina, porque é uma corrida contra o tempo, né? E eu acho que já teve tempo suficiente para resolver o problema do Guarani. Depois não me venham dizer aqui que não teve tempo para resolver, porque teve. Teve tempo e tem ainda. Agora precisa resolver essa situação. O pessoal vai fazer essa reunião essa semana para ver esses últimos detalhes e também já para começar a organizar essa eleição que vai acontecer nos próximos dias. Tem todo um prazo, tem toda uma legalidade para que o Guarani faça essa eleição. Só tem uma notícia boa em meio a tudo isso. O Santos é uma pessoa que a gente conhece muito bem, que ele sabe, que conhece de fato o regimento do Guarani, como funciona internamente o leão do mercado, e de fato ele vai ajudar o pessoal que está à frente hoje do Conselho Deliberativo, que está meio que perdido em toda essa situação. Marco Valério, o América Mineiro fez 1-0 do Colo-Colo. Muito bem. Bola tá rolando pelo campeonato, pela Copa Sul-Americana, nos playoffs. Série B do Campeonato Brasileiro, segundo tempo, Tombense 0, CRB 1. E começou a 18 minutos, Chapecoense e Ituano 0-0. E a gente confirma, Universitário e Corinthians, hoje 9h30 da noite lá no Peru. Corinthians empatando, segue adiante na Sul-Americana. Valeu, obrigado a todos pela companhia. O Vale Esportes volta amanhã no oferecimento dos produtos Ambev e também nossos canais no YouTube, oferecimento da pizzaria e hamburgueria Oval. Siga o nosso Instagram, fique bem informado a qualquer hora do dia, @Timaço da Vale. Segue lá a gente. Grande abraço, amanhã é quarta-feira, amanhã é o coração da semana, amanhã tem Ferroviário e Atlético, jogo importante também pro grupo do Icasa, tá certo, JF? Valeu, gente, um grande abraço, vamos acompanhar, ficar ligados aí nessa partida. Deus abençoe todo mundo. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9.